Muito boas-vindas, eu sou Soraya Amaral e hoje venho aqui partilhar um vídeo diferente, abrir aqui o coração, abrir aqui o que é essa partilha que há tantos dias eu tenho adiado. Eu já tinha dito a mim mesma que eu assim não o faria, porque resolvi abrir mais a minha partilha, o meu servir, não é? Aquilo que eu tenho para trazer ao mundo aqui neste meio que é o YouTube. E para quem não sabe, eu sou terapeuta, sou angolana, vivo em Luanda, tenho 3 filhos e recentemente eu senti necessidade de voltar ao trabalho. Estou aqui com a minha cábula, de vez em quando vou olhando para baixo. Por questões financeiras, Luanda é uma cidade muito cara, com muitas despesas também. E então eu senti essa necessidade ultimamente, nos últimos meses, de voltar ao mercado de trabalho, porque ainda não estava, e também porque o meu servir, estava com menos atendimentos, né, cada vez menos. Enfim, um certo alinhamento que a vida também me está a trazer e que eu tive que acolher, integrar, ainda estou nesse processo. E então fui assim em busca de algo que me pudesse trazer a providência financeira. Assim foi, já foram mais 3 meses, a caminho do quarto. E o porquê que eu estou a falar sobre isso e o que é que eu queria trazer? Porque eu não perco o sonho de poder e conseguir, não é? Continuo com a fé de poder seguir e ser financeiramente independente com a minha própria atividade, como empreendedora, ainda que esteja a trabalhar por conta do trem, não é? Como costumamos dizer aqui. E hoje eu queria vir trazer algo que tem a ver com aquilo que eu chamo de resgate de mim mesma. E porquê isso? Porque é necessário nesse caminhar e nesse estar a trabalhar por uma empresa onde exige de nós, não é? Está a exigir de mim por causa da demanda, das responsabilidades e da demanda horária, não é? Eu tenho os meus filhos, tenho a casa também. Apesar de ter ajuda e ter aprendido a delegar muita coisa, mas na verdade, para nós conseguirmos avançar no nosso negócio, nós precisamos de fazer o esforço e ter energia para isso. E então o que eu me apercebo é que nesse desafio de manter a energia e de ter que fazer e de estar a correr atrás do sonho, a vida está a exigir muito de mim no que diz respeito a ser ainda mais disciplinada, a alinhar a minha alimentação ainda mais, a ter ainda mais momentos, não é, de conexão ao divino, ou está a pôr uma prova, não é, dentro daquilo que já eram as minhas práticas, e para que eu as vá consolidar, melhorar, aumentar, não é? Por exemplo, no que diz respeito à conexão espiritual, ter a certeza que essa conexão está mesmo a ser feita a todo o tempo, não é? Porque para quem sabe, o nosso caminhar faz-se mais no invisível do que aqui nesse mundo visível, e isso é um dos segredos, não é? Para nós podermos ir além, não é? E então está a ser muito importante, porque está-me a fazer ir para dentro, para o meu centro, não é? Através dessa dor e vontade de querer continuar a empreender, não é? A olhar para todos os meus aspectos, esses aspectos que eu estava a falar da alimentação. Porquê da alimentação? Porque eu sei, por exemplo, que eu, Soraya, se comer muito à noite, eu não durmo bem, no dia seguinte não tenho energia. Se eu dormir tarde, eu não consigo no dia seguinte acordar e ter o meu tempo de manhã, quem sabe para produzir qualquer coisa, ainda para o meu negócio. Também
também o de olhar, não é? E poder, não é? Olhar para esse resgate profundamente por causa dos meus filhos, não é? O ter que voltar a fazer terapia, o perceber que os desafios que eu vou enfrentando nesse meu trabalho são os desafios que se calhar estavam ocultos para o desenvolver do meu negócio. E aquilo que eram as barreiras que eu tinha e que eu não estava a conseguir seguir em frente. Então, nesse resgate, que eu chamo resgate pessoal, e que está a levar-me a elaborar um produto para oferecer e trazer aqui de forma online, não é? Esse resgate está-me a ser exigido porque se eu já pensei num produto para trazer para outras pessoas, não é? Então é porque está a ser efetivo o resgate que eu estou a fazer de mim mesma a todos os níveis, nos relacionamentos, em curas, porque o processo está a ser, como é muito intenso, tudo muito intenso, e vivi tanta coisa nesses últimos 3 meses, não é? Também eu mesma sou obrigada a resgatar-me, a fazer o que tem que ser feito, que eu já sei no fundo, e é muito bom e muito simples, não é? É olhar as bases, olhar o meu relacionamento com a minha mãe e com o meu pai, é olhar e ver onde é que está o desajuste aí, e ir em busca do reajuste, do olhar. Caminho esse que eu já tenho feito há alguns anos, mas há sempre uma camada nossa, não é? A ser olhada, porque o dinheiro, a parte financeira e o trabalho estão intimamente relacionados ao nosso relacionamento com a nossa mãe e com o nosso pai. E então, muitas descobertas nesses 3 meses, muitos véus que estão que estão a cair, e também muita vontade de não desistir apesar de todos os desafios. E essa é uma das maiores mensagens que eu trago e que eu passo, não é? É termos a fé de que apesar de todos os desafios, não é? É preciso muitas vezes nós assumirmos a responsabilidade por tudo que nos está a acontecer. Dizer, ok, se me está a acontecer a mim, então eu sou capaz de ultrapassar. Eu costumo dizer que Deus não dá um peso maior do que aquilo que a gente tem, né? Ainda ontem disse isso a uma amiga, do que a gente é capaz de levar, não é? De carregar, de ultrapassar como desafio. E essa é uma das maiores verdades que eu vejo dentro daquilo que é o percurso de cada ser humano. Claro que não é fácil, há processos nossos que são muito difíceis, muito. Eu costumo dizer que ser um ser humano é difícil. Por vezes há dores que vêm que nós não sabemos de onde elas vêm, né? Mas elas vêm ter connosco. Só que se elas existem e se estão a aparecer até nós, a aparecer na nossa vida, então é porque elas precisam de ser olhadas, ser acessadas, para serem transmutadas, não é? Para darmos a volta, não é? Olhando, trazendo-a para nós, não é? E nunca pondo de parte, porque é na integração, no abraçar as coisas que nós conseguimos, é no acolher que nós conseguimos olhar e depois dizer, ok, agora já não me serve. E é daí, desse ponto de não me serve, que tudo desabrocha. Eu gostava muito de terminar o vídeo, dizer, aqui partilhar que eu não tenho feito muitos vídeos, mas eu gostava de trazer aqui o quão importante para mim tem sido o jejum. Eu hoje faço jejum, nos últimos 2 anos, já vou ao caminho de 3 anos, eu faço um jejum sempre com oração, com uma intenção de oração. Eu não faço jejum, quando eu estou a falar de jejum, é jejum mesmo, sem comida nenhuma, normalmente faço 3 dias. Este último que fiz a semana passada, por acaso, foi mais de 24 horas. Mas o jejum é uma ferramenta para nós, seres humanos,
poderosíssima, poderosíssima. O jejum é algo que nos traz muita clareza. Eu costumo dizer que a comida às vezes é um grande inimigo para nós, porque porque a maior parte de nós está preso emocionalmente à comida. E a gente usa um pretexto, né, de fome, por assim dizer, muitas vezes. E não é a fome física da comida, não é a fome daquilo que precisamos para sobreviver. Nós temos outras fomes. E eu como coach integrativa, terapeuta integrativa, eu sei disso, eu falo muito sobre isso. Aqui no meu canal tem alguns vídeos sobre isso, sobre outras formas de comida, de alimento. E aqui trago isso porque quando nós começamos a praticar o jejum, nós começamos a sentir outros chamados, outra energia, outras coisas a manifestarem-se na nossa vida. Eu costumo dizer os milagres, não é? Porque nós não precisamos de um grande milagre para ver, mas o processo é mais rápido, como eu costumo dizer. O processo é mais rápido. Então, essa foi a minha partilha para hoje. Para quem chegou até aqui, obrigada. Eu vou continuar a trazer mais vídeos de partilha, de coração aberto. E vamos lá.